sempre aí. Sim. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqui, amém? Aqueles que nos acompanham, também sejam bem-vindos. É sempre bom estarmos na presença do Senhor, reunidos, louvando, bendizendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. E hoje não pode ser diferente. Hoje é o nosso último culto do ano aqui, né? Nosso culto de encerramento do ano. Mas é um tempo onde, na verdade, começa-se um novo tempo. Na verdade, nós apenas vamos pausar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que tem acontecido, e pedir ao Senhor para que tudo aquilo que acontecerá seja feito segundo a sua vontade, o seu querer e o seu propósito sobre as nossas vidas. Certo? Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Amém, diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. De novo, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo, Pai amado, aquilo que o Senhor fez, fará. Pai, em tudo seja feita a tua vontade. Deus, usa a minha vida mais uma vez, eu te peço, como um instrumento vivo, Senhor, da tua vontade, que não seja eu, mas seja o Senhor ministrando e falando ao coração, à vida, Pai amado, de cada um que aqui está, ó Pai, aqueles que nos acompanham, seja onde for, ó Pai, via internet, em nome de Jesus, Pai, alcance cada um com o teu Espírito Santo, Senhor. Deus, abra os olhos, os ouvidos, ó Pai, o coração de cada um. Que a tua palavra seja penetrante, Pai. Que o teu querer seja revelado, Senhor amado, sobre a vida de cada um. Pai, aqueles que buscam por resposta, seja, Senhor, a resposta. Aqueles, ó Pai amado, que buscam por consolo, seja o consolo. Aqueles que buscam por força, seja, Senhor, força sobre cada um. Em nome de Jesus, Deus. Permaneça mais uma vez, ó Pai amado, conosco. Pai amado, tudo aquilo que não for teu, todas as setas, todos os dardos, ó Pai amado, todo, ó Pai amado, todo espírito que venha tirar, ó Pai amado, a nossa atenção nesse momento, seja repreendido. Que o Senhor seja o nosso foco, que o Senhor seja a nossa luz, que o Senhor, ó Pai amado, seja a nossa visão e a nossa atenção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, como eu disse, este é o último culto do ano aqui em Bernardes. Mas também é um tempo em que nós precisamos colocar na ponta do lápis tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que tem acontecido e possivelmente tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós buscamos, nós precisamos colocar na ponta do lápis. Eu digo que colocar na ponta do lápis porque tudo aquilo que você coloca diante da sua visão, tudo aquilo que você consegue mensurar, muitas vezes é aquilo que eu e você, nós conseguimos dar valor e entender aquilo que aconteceu.
2020 foi um ano e tem sido um ano de turbulências, de vitórias, derrotas, às vezes, de tranquilidade, mas também de impaciência, de paz, de guerra também. 2020, na verdade, tem sido um ano, ao meu ver, como qualquer outro. O problema é que o inimigo se tornou visível. Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso escudo, Ele sempre foi e sempre será visível. Todos os dias, quando nós levantamos, eu já disse isso aqui, nós vemos a imagem do Senhor refletida através das nossas vidas. Quando olhamos no espelho, nós estamos olhando a imagem e semelhança do Senhor. Quando nós conquistamos alguma coisa, o Senhor também está conquistando. Quando nós nos entristecemos, o Senhor também se entristece. Aí você fala, mas e quando nós perdemos? Não, quando nós perdemos é porque nós ganhamos, porque em todo o tempo Ele está conosco. Só que muitos de nós, ou alguns, ou talvez todos nós, quando nós enxergamos isso, nós dizemos, perdemos a batalha, perdemos a guerra, o Senhor não estava presente, mas o Senhor, Ele sempre esteve, sempre está, sempre estará presente nas nossas vidas. E existem então duas situações em que nós precisamos, e eu quero em nome de Jesus convidar você a fazer o mesmo que eu, parar e pensar em duas situações, 2 pontos apenas das nossas vidas. Semana passada, no dia 22, eu ministrei no nosso culto, lá nas vésperas de Páscoa, de Natal, desculpa, eu ministrei a respeito do nosso tempo antes de conhecermos a Cristo e o nosso tempo depois que nós conhecemos a Cristo. Mas também ministrei o tempo em que estamos com Cristo. E hoje eu quero falar com o tempo, sobre o tempo e pelo tempo de novo. Mas 2 tempos que são mencionados na Bíblia, em várias passagens, e nós precisamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. O primeiro é o tempo Cronos. Na língua grega, há 2 palavras. Uma delas é a palavra Cronos, que é a hora que o relógio marca e que dá origem, então, ao tempo, ao cronômetro que conhecemos. Diante disso, a pergunta é, o que você tem feito, como você tem aproveitado o seu Cronos? Não é aquele creme que você passa no rosto todo dia, para ficar mais linda, no caso das mulheres, para mascarar, esconder um defeitinho aqui e ali. E também não é aquela marca de relógio dos homens. Não. O que você tem feito com o cronos do seu dia, com o tempo do seu dia? O tempo que o Senhor Ele tem colocado à disposição de você, para você e por você. Como você tem aproveitado? Ou como você aproveitou esse tempo todo, até o presente momento? Esse segundo agora e o segundo que virá. O que você fez de bom? Em que você valorizou esse tempo que o Senhor colocou à sua disposição? Aqui no livro de Isaías, o que está acontecendo aqui é que o povo, ele se rebela contra as profecias de Isaías.
tudo aquilo que o Senhor tem falado para que Isaías ele fale ao povo, o povo tem descartado. E nós estamos falando do capítulo 30. Alguns capítulos à frente virá a profecia do Salvador, do Messias. Mas nesse capítulo 30, ao mesmo tempo que o povo se rebela, eles começam a abandonar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tudo aquilo que o Senhor tenha falado para eles, eles começaram a virar as costas. Mas Isaías, ele continua profetizando, dizendo que ainda haverá um renovo, ainda virá o amanhã, ainda virão bonanças sobre a vida do povo. E ele diz aqui, que em todo o tempo o Senhor, ele espera o momento de ser bondoso com o povo. E isso serve para nós, para mim e para você. Porque no nosso dia a dia, em meio às situações, em meio às lutas que nós vivemos, estamos vivendo e viveremos, o Senhor ele vai agir no momento certo. E Ele está ansioso para isso. Mas Ele tem colocado diante de nós um tempo. Ele tem deixado para nós um tempo para que nós possamos viver, aproveitar, curtir, chorar. Tudo isso debaixo da graça dEle. E sim, 2020 não tem sido um ano fácil porque não terminou. Mas volto a dizer, para mim é um ano como o ano passado, o ano retrasado. Eu não posso dizer que será como 2021, porque o amanhã a Ele pertence. Eu creio, oro, peço para que seja melhor, bem melhor, como todos os anos eu peço, que seja melhor. Mas diante das possibilidades, tudo aquilo que Ele tem aberto para nós, tudo aquilo que nós podemos aproveitar, tudo aquilo que nós podemos ver, de que maneira que nós temos aproveitado? De que maneira você aproveitou o tempo que o Senhor colocou na sua vida? Você viveu mais família, mais trabalho, menos trabalho, mais com o próximo, isolado? E isolado não só por questão do que está afligindo o mundo, mas isolado por si só. Porque tem gente que não gosta de dividir tempo, espaço com outras pessoas. Preferem ficar no cantinho delas. E propositalmente eu vim de preto hoje porque, assistindo 2 filmes ontem, um deles diz que quando você veste preto, você fala assim, me deixa quieto. Não chega perto de mim. Sai para lá. Não é luto. Quantos de nós não se mascaram dessa forma? Quantos de nós não vivem o preto dia a dia, sabendo que daqui a poucos segundos vai encontrar com alguém, seja amigo, seja familiar, seja um próximo que o Senhor tenha colocado diante de você, mas ainda assim, sai para lá, me deixa quieto. O outro filme que eu assisti é Vingadores, o Ultimato. E o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele diz algo muito importante ali. Muito importante. Que é assim: nada, nenhum valor, nenhuma quantia de dinheiro pode comprar 1 segundo de tempo. Você entende isso? Nada,
nenhum valor pode comprar um segundo de tempo. Para quem não entende o que eu estou dizendo, é um filme dos Vingadores, onde, com um estalar de dedos, um cara muito do mal acaba com metade do universo. Num estalar de dedo. E quando esse Tony Stark, ele está refletindo, pensando na sua vida, ele começa a dizer isso. E começa a lembrar daquilo que ele viveu, aquilo que ele vai viver, com quem está vivendo. Quanto você estaria disposto a oferecer da sua vida a permanecer a maior quantidade de tempo possível perto daquele que você ama? Ou daquele que você pretende amar? O que você tem disponível para dizer: Senhor, me dá mais um segundo? Porque Ele é o Senhor do tempo. Existe uma música do Baruch, que é o Senhor do tempo, justamente isso. E ele começa a cantar dizendo que por muito tempo, e em muitas situações, ele não deu valor. Lógico que é uma figura. Mas por muito tempo, em várias situações, a pessoa ali representada não deu valor ao tempo com o Senhor e do Senhor. E existe uma frase que ele ainda diz que em todos os momentos que ele poderia estar, mais ou menos assim, ele vira as costas para Deus. E quando ele volta a olhar, já é tarde. E nisso ele começa. E na música é o nosso dia a dia. São as nossas aflições ali representadas. Mas, diante da Bíblia, quantas foram as pessoas que viveram o cronos, o tempo, de maneira errada, assim como nós? Quantas foram as pessoas que desprezaram o cronos? O tempo do relógio mesmo. Quantos desprezaram? Quantas vezes você desprezou o tempo em que você poderia estar com alguém, amando alguém, compartilhando a sua vida com alguém, fortalecendo alguém, de maneira errada? Salmo 39, versículo 1 e 2 diz que, o salmista diz assim: esperei no Senhor com toda a confiança, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu os meus brados. Glória a Deus por isso. Eu disse e digo, você tem ao seu lado o Senhor em todo o tempo. No Salmo 32 que o Lucas leu, é uma canção, não sei se vocês lembram dela, porque a sua mão pesava sobre mim, e eu não mais ocultei. É uma canção. Mas a questão aqui é o que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem colocado diante de nós. Volto a frisar, em 2020, traga à sua memória tudo aquilo que você fez com o seu tempo. Ah, eu não fiz nada porque eu não poderia sair, não posso sair. Mas você viveu. Eu creio que você viveu. E talvez muitos do que estão em casa, ou até mesmo aqui, estejam dizendo: e aquele que se foi? E aquele que se foi?
Ele viveu. Ela viveu. Segundo o tempo de Deus. Nós precisamos entender isso, porque se nós somos crentes, e digo crentes é porque quem é crente, ele crê em alguma coisa. Até o diabo é crente. Você sabe disso? Até o diabo é crente, porque ele crê, ele sabe. Ele tem medo do Altíssimo. Ele sabe qual vai ser o tempo dele. Aonde vai acabar a história dele. E nós, como crentes, eu não vou dizer cristãos, nem protestantes, nem evangélicos, nós como crentes, nós precisamos crer que o Senhor, Ele está em tudo, por tudo e para tudo. 2020 o Senhor falou comigo tranquilamente a respeito disso, e em tudo eu ministrei aquilo que o Senhor me falou, sobre esperança, sobre tempo com Ele, sobre o chamado dEle. Mas muitas vezes, olhando sim, verdade, daqui agora, do púlpito, eu olho para aqueles que me olham, que são vocês, como saindo daqui, como já aconteceu várias vezes, de receber mensagens no WhatsApp, olha, sua palavra foi abençoada, e eu tenho um problema com isso. Não foi minha, foi Deus que me deu. Eu tenho problema com isso. De coração, não adianta me elogiar, me agradecer, eu não vou saber te responder, a não ser dizer todos nós. Da mesma forma que eu posso ser bênção sobre a sua vida, você pode ser bênção sobre a minha vida, e pode ser bênção sobre a vida de qualquer outro. Basta estar e crer no Senhor. E eu tenho feito isso diante de todas as minhas limitações, diante de todas as minhas adversidades, eu tenho crido nele. Eu tenho buscado forças nele. E quando você olha e vê que o Senhor, Ele está dizendo para as pessoas: ei, existe tempo para você mudar as suas atitudes, existe tempo para você mudar os teus pensamentos, existe tempo para você mudar as tuas vontades. É a mesma coisa que estivesse falando com a parede. Deus e Cristo, o Espírito Santo, parece que só existe na vida de uns, naquele momento de amargura, de luta, onde a pessoa está no canto, não tem para onde sair, não tem para onde ir, e diz: Deus, socorro. Mas o que o Senhor, Ele tem aberto na sua vida é um leque de tempo para que você possa ver Ele agindo na sua vida. Uma coisa que eu adotei desde o começo daquilo que nós estamos vivendo é: eu preciso viver. Eu preciso viver. Eu preciso respirar. Eu não sei qual foi o lema que você adotou para a sua vida. Eu não sei naquilo que você está crendo para a sua vida. Eu não sei aquilo que você está esperando para a sua vida. Mas eu sei que eu estou vivendo e crendo que Deus, Ele vai fazer o melhor. Você acha que todos os dias à noite eu não oro ao Senhor? Eu oro. E a minha oração, eu digo para você, é muito básica. E eu já disse isso aqui em Dracena, no Vale do Sol. A minha oração é a oração que eu aprendi com Davi. Deito e durmo tranquilo, porque eu sei que as tuas mãos estão sobre tudo e sobre todos que me cercam. Eu tenho que crer nisso. Da mesma forma que você ora ao Senhor, creio, pedindo ao Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, creia.
Orar, 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 simplesmente orar, o que vai mudar? Existe aquele trocadilho de oração, que é você ora, mas você também age. E o tempo que o Senhor está colocando diante de você é para que você haja. Charles Duhigg, autor do best-seller O Poder do Hábito, ele diz assim: para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Para você modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. A pergunta é: o que você pode mudar ainda nesse tempo? Esse tempo que o Senhor está colocando à disposição de você, para você e por você. O que precisa mudar? Quantos de vocês lembram a palavra do Lucas aqui? Quando ele estava dizendo: olha, eu sei aonde eu tenho errado, mas eu sei que eu preciso mudar. Quantos de vocês já colocaram na ponta do lápis, lá na sua agenda, no seu planner de 2021, as suas metas e objetivos para 2021? A pergunta é: ali, naquele seu plano para 2021, você tem conquistas ou você tem mudanças? O Senhor não retarda a sua promessa, embora alguns a considerem demorada, e conforme 2 Pedro 3,9, se ele aparentemente atrasa, então espera nele, e ele certamente virá e não tardará. O Senhor, ele não retarda a sua promessa. Se aparentemente ele se atrasa, então espera nele, porque certamente ele virá e ele não tardará. Tiago 4,14 diz que nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Mas viva o agora. Viva esse instante com quem você precisa viver. Nesse filme, Vingadores, Ultimato e tantos outros que você já assistiu com certeza, fala que você precisa aproveitar aquele momento a estar perto daqueles que você ama, que você precisa mandar flores em vida, porque na morte a pessoa não verá e não conseguirá sentir o cheiro daquela flor. Dizer para a pessoa na qual você precisa dizer, eu te amo agora, é muito melhor do que você dizer depois, porque a pessoa não vai ouvir. Revelar a verdade também é assim. Também é assim. Viver a verdade também é assim. O cronos que Deus tem colocado à nossa disposição, ele deve ser muito bem aproveitado, muito bem vivido. C.S. Lewis, o mesmo que fez Nárnia e escreveu tantos outros livros aí, ele diz que saber que um dia prestaremos contas do nosso tempo para aquele que dá o tempo, deve nos motivar a aproveitar melhor o tempo que nos é dado. Saber que um dia prestaremos contas do nosso tempo àquele que dá o tempo, deve nos motivar a aproveitar melhor o tempo que nos é dado. Resumindo, você vai prestar contas com Deus do cronos que Ele tem te dado. E como você tem aproveitado o cronos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar hábito. Ainda dá tempo de olhar para frente. Ainda
Ainda dá tempo de olhar para trás e ver o que você pode mudar lá na frente. Ainda dá tempo de você olhar o presente e dizer: eu posso mudar isso. Ainda dá tempo de você olhar o presente e dizer: eu preciso disso. 2020 é um ano de reflexão muito mais importante e valioso para nós, porque eu digo e repito, para muitos, o inimigo se tornou visível. Mas além desse cronos que o Senhor ele tem nos dado, existe o Kairos, o tempo dele. O que você conseguiu, o que você alcançou, o que você pediu ao dono do tempo, ao Senhor do tempo, que segundo a sua vontade ainda não se realizou, e você ainda não conquistou. Existe o Kairos, o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Existe a sua vontade sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas desfrutar do Cronos também é olhar para esse Kairos, o tempo do Senhor. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Aonde o tempo do Senhor ele está visível? Quantos foram aqueles que viveram o tempo do Senhor? O próprio Jesus viveu o Kairos. Inúmeras vezes. O próprio Jesus, ele diz: ainda não é a minha hora, ainda não é a minha hora, ainda não é a minha hora. Porque ele estava vivendo o tempo do Senhor. No deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, era para ser algo muito rápido. Mas, em meio à desobediência, em meio à maneira errada, digamos assim, de aproveitar o tempo e as experiências com Deus, e olha que Deus ele se mostrou ali de várias formas, em vários momentos, tornou-se algo muito longo. E então passou-se ao tempo dele. Abraão, que na sua velhice teve uma criança. E aqui você encontra o Kairos e você encontra o Cronos. Porque quando o anjo do Senhor chega para Abraão dizendo: Abraão, você vai ter um filho. No tempo do relógio, ele corre para Agar. E Deus diz: não é isso. Não é assim. É no meu tempo. E passado o tempo do Senhor, nasce Isaac. O teu Kairos, o tempo que você precisa com o Senhor, para o Senhor e do Senhor. Você está preparado? Você está preparada? Ou você está na ansiedade de que chegue logo e passe logo? Salmo 46:1, o salmista diz: meus queridos, descansem no Senhor, livres dos males ou lutando contra eles. Lembremos sempre de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, hoje, amanhã e desde sempre e para sempre. Quando você ora para Ele, eu volto nesse ponto, quando você coloca a tua vida, os teus objetivos, os teus propósitos na mão dEle, por Ele e para Ele, descansa, confia. É difícil muitas vezes? É. Muitas vezes nós não enxergamos a luz no fim do túnel. Mas se você está no túnel, Deus está com você. Quantas foram as palavras do Senhor para a sua vida? Quantas foram as ações do Senhor na sua vida? Sabe, se Deus, Ele prometeu, como nós lemos lá em cima, se Ele prometeu sobre a sua vida, conforme 2 Pedro 3,9, se Ele prometeu algo sobre a sua vida, Ele não vai deixar passar, porque a palavra dEle não volta vazia. Ele não é homem para que minta. Se Ele te prometeu algo esse ano, Ele vai trazer, e se Ele não trouxe, é porque ainda não é tempo. E ainda fica uma dica: muitas das bênçãos que o Senhor, Ele tem para nós, atrasa, porque nós damos mancada. É simples. O tempo do Senhor é perfeito, o nosso é que não. Tem dias que eu peço para Deus me dar um dia de 48 horas, porque eu preciso. Mas tem dias que em 6 horas eu resolvo o que eu preciso resolver. Mas saiba que em todo o tempo eu peço ao Senhor: Deus, me ajude, porque eu não estou dando conta. Mas a questão que eu quero e preciso que você coloque no seu coração e na sua vida é que os teus sonhos, os teus objetivos, que talvez não se realizaram em 2020, Deus, Ele ainda não apagou e Ele não se esqueceu. Ele está aguardando para que o mais breve possível Ele traga sobre você, para você e por você. Se você pediu para Ele, Ele é fiel. Eu gosto de Jeremias, porque Jeremias lá está escrito que os planos dele são melhores do que os nossos. Nós precisamos trazer à memória tudo isso, que em nenhum momento o Senhor, Ele tem nos desamparado. O conflito de que muitas vezes criamos é quando nós juntamos o tempo do Cronos com o Kairos, como se fossem a mesma coisa, mas não é. Não é. Cronos é o que o meu relógio está marcando. Cronos é o tempo que eu tenho à minha disposição. Cronos é o tempo em que eu preciso agir. Mas Kairos é o tempo que só a Deus pertence. Não se misturam, são distintos, mas vivemos os dois, por incrível que pareça. E por isso tudo o que nós precisamos saber é que o nosso tempo, a nossa hora, chegará. O tempo de Deus sobre a sua vida vai chegar. Não sabemos o que nos aguarda para 2021. A única coisa certa e reconfortante para mim, para você, para nós e todos aqueles que respiram nesse momento é que o cuidado
de Deus está sobre nós, e que em todas as circunstâncias nós podemos contar com Ele, que é fiel. Mas, para isso, nós precisamos saber que precisamos confiar nele. Eu não sei como será o meu ano que vem. Você não sabe como será o seu ano que vem. Mas uma coisa é certa: Deus já tem ele na palma das mãos. Coloca o seu cronos diante do Senhor. Os teus propósitos, os teus objetivos, os teus medos, as tuas alegrias. Se dessemos aqui 30 segundos para cada um dizer o que Deus fez de bom na sua vida, por mais que seja pouco, Deus fez muita coisa. Muita coisa Ele tem feito. Nós precisamos tomar posse dessa realidade, de que temos o tempo à disposição de cada um de nós, mas temos o tempo do Senhor sobre as nossas vidas, que é muito maior do que as nossas 24 horas por dia. Mais vale um dia na presença do Senhor, com o Senhor, do que 1000 em outro lugar, sem o Senhor. Filipenses 4:8, para encerrar, diz assim: finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu creio que você vai encontrar. Quando for para glorificar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, você vai encontrar. Eu digo e repito mais uma vez: motivos nós temos para louvar ao Senhor, motivos nós temos para agradecer ao Senhor. Motivo não nos faltam. Muitas vezes, o que nos falta é vontade. Só que não se esqueçam de Isaías 30:18. O Senhor, Ele espera o tempo que for para Ele agir sobre a sua vida. Ele espera o tempo que for para Ele agir sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, tenha o seu tempo com o Senhor. Aproveite o tempo do Senhor sobre a sua vida. Aproveite o dele com a sua vida, com você, por você e para você. Não despreze, não desperdice o tempo de Deus, a vontade de Deus sobre você. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos, Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo tempo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, Deus. Mas nós queremos ainda mais louvar e agradecer ao Senhor pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu tempo nas nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente. Mostra-nos, Deus, aquilo que nós precisamos mudar, os nossos planos que precisam ser modificados. Pai, em tudo seja a tua vontade, o teu propósito, Pai. Senhor, nós não sabemos o que será no dia de amanhã, eu nem digo ano que vem,
mas nós não sabemos o que será daqui a pouco sobre as nossas vidas. Mas que em tudo, Senhor, seja o centro, em tudo seja, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, tenha o controle sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que vivemos, por tudo aquilo que nós estamos vivendo e por tudo aquilo que nós viveremos. Porque cremos que as Tuas mãos governam, Pai, tudo e sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. Bom dia, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Estamos aí concluindo mais um ano aqui na IPI de Bernardes. E todas as vezes que chegamos ao final de um ano, a gente começa a pensar, né, diferente, em fazer algumas coisas diferentes. Igual quando recebemos um caderno novo, nós pensamos em mudar a letra, começar a escrever diferente. E o grande problema da gente é que nós temos problema com o novo, nós temos medo do novo. E a partir da segunda folha do caderno, ela já continua pior do que o caderno passado que a gente tem. Nós precisamos olhar para esse ano e ver o que Deus nos ensinou. Foi um ano muito difícil, um ano que muitas pessoas perderam um ente querido, mas o que Deus quis nos ensinar? Primeira coisa que eu acho que nós devemos pensar é o que Deus nos ensinou com relação ao tempo, que falamos tanto que não temos, e quando tivemos ele não soubemos de maneira nenhuma administrar. Quando dizíamos que não tínhamos oportunidade com a nossa casa, com a nossa família, e quando Deus nos deu esse tempo de ficar lá dentro, mais a gente quis se separar do que ficar junto. Quando a gente diz que era muito importante as nossas vidas e as nossas emoções, e quando Deus nos deu a oportunidade de refletirmos sobre ela, nós preferimos ficar louco do que acreditar e ter fé. Nós vamos começar um novo ano, 2021. E para mim é um ano de vitória. Eu tenho isso dentro do meu coração, porque Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é crer nas coisas que a gente não viu, né? E eu creio que Deus ele vai mudar muitas coisas na nossa vida. A pandemia é uma delas, né? Ontem à noite eu assisti num jornal e eu vi que alguns cientistas britânicos, eles descobriram alguns imunizantes que feitos juntos, eles até 7 dias aplicado, tomado por uma pessoa cometida pelo Covid, ele não deixa aquilo piorar e cura a pessoa totalmente. Temos olhado para as vacinas, e daqui a pouco mandei essa mensagem, e daí a pouco o Jonathan me mandou que em Bauru, há cientistas que estão já na fase final do descobrimento de um enxaguante bucal, e isso está trazendo já uma eficácia muito grande. Eu mandei a mensagem de esperança para todo mundo. Melhor do que mandar mensagem de caixão, gente sendo enterrado, porque dentro do nosso coração, a gente tem usado muito mais o nosso tempo para brigar na internet, para dizer que o mundo está no fim, para dizer que nada mais tem esperança. E o que é que a gente tem feito? Nós somos sem esperança. Não acreditamos no que tem de governo, não acreditamos na igreja, não acreditamos na nossa família, nós acreditamos em mais nada. Nós precisamos ver o que é que Deus quis nos ensinar. Que valor não é chorar por aquele que foi no caixão, como um dia que estrala do céu e que Deus busca e convida alguém para ir morar com ele, e aí a gente chora e diz, eu te amo. Deus nos ensinou que para amar precisamos estar junto. Que faz falta um abraço, que faz falta um beijo, que faz falta um aperto de mão, que quantas vezes nesse ano a gente quis fazer isso e nos outros anos a gente cortou a volta dos irmãos da igreja, nós brigamos com o nosso pai, brigamos com a nossa mãe, brigamos com os nossos irmãos, não falamos com ele, não abraçamos ele, e esse ano a gente, eu quero o quê?
Deus tem chamado a nossa atenção a refletir, e se vamos começar um ano novo, com uma cabeça nova, uma cabeça que acredita no mover de Deus, no poder de Deus, que é capaz, sabe, de subjugar qualquer tipo de coisa. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz: quando Isaías olhou para o trono, o rei Uzias havia sido morto, e ele ali estava vivendo a desesperança daquele povo, e Deus então mostra o trono do céu. Será que nós temos certeza que Deus está entronizado nossa vida para a eternidade? Um ano diferente, uma história diferente. Muita gente, quando eu mandei essa mensagem de esperança, mandou: pastor, é fake, colaram matérias do G1 lá de janeiro, dizendo: nós enxergamos. Eu falei: não estou falando de Listerine, não. Estou falando de alguma coisa que está chegando para trazer esperança. A igreja de Bernardes, a igreja de Dracena e a igreja do Vale do Sol está orando desde março para Deus nos surpreender com remédio, para acordarmos um dia e vermos uma vacina. Nós acreditamos no poder de Deus, e 2021 vai ser o ano da vitória, não só sobre a pandemia, mas principalmente no nosso interior, a valorizar os irmãos, abraçar os irmãos, a viver a igreja. Olha o quanto a igreja tem sido importante na vida emocional e espiritual de pessoas que estavam assim totalmente à loucura. Ontem recebi uma mensagem de uma pessoa daqui que me dizia assim: obrigado, pastor, primeiro a Deus e segundo pela igreja, porque senão não teria suportado passar esse tempo. 2021 tem que ser um ano que nós aprendemos muito, porque essa pandemia vai embora e outras já estão alojadas há muito tempo. Pandemia da depressão, do pânico e tantas outras coisas. E o que é que a gente tem feito? Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia que mostra que é o mesmo Deus de ontem, aquele que abriu o mar, aquele que deixou o seu povo passar em terra seca, terra firme, colocando do outro lado a dançar e a tocar o tamborim e a celebrar, a construir um altar, porque tinha vencido o seu obstáculo. É o Deus que nasceu e está no meio de nós para ter um relacionamento. Não vou me cansar de dizer isso. Deus é um Deus que quer ter relacionamento com a sua criatura. E esse Jesus que operou milagre, operou maravilha, é o mesmo Jesus que habita dentro dos nossos corações. E quando foi para junto do Pai preparar a morada para nós, deixou o Espírito Santo, que disse que estaria conosco até a consumação do século. Por isso, aqueles que têm Deus no coração não desistem, não perdem a esperança, porque a nossa esperança está em Deus, que não nos abandona, ainda que a fornalha esteja quente. Deus está conosco dentro dela. Ainda que o gigante se levanta, Deus está na pedrinha que derruba. Ainda que a Jericó esteja levantado, Deus está na fé e no grito daqueles que marcham e oram. Deus é a esperança do nosso 2021. Que nós possamos entrar na quinta-feira, quando estivermos celebrando, olhando para o céu e dizendo: de lá vem o meu socorro, de lá vem o meu auxílio. Nós precisamos ser um povo mais com fé, com mais esperança. Diz que brasileiro é um povo de muita fé. Não sei. A gente passa a ter fé quando está perto de morrer. Aí a gente quer acreditar que vai sair da morte. Mas ter fé é caminhar no dia a dia, na alegria, na tristeza. Como diz o Ebenezer hoje sobre tempo, lá em Eclesiastes capítulo 3, é no plantar, é no colher, é no jogar fora, é no colocar pedra, é em todos os tempos. Dia de nascer, dia de tudo é tempo de esperança e de fé. Porque as coisas desse mundo é tudo vaidade, meus irmãos. E a gente precisa olhar para Deus. Eu quero celebrar essa ceia, lembrando que nós estamos do lado de um Deus que continua o mesmo ontem, hoje e amanhã. E que nós possamos olhar para Ele e dizer: Pai, obrigado.
porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, e nós vamos ter um ano de 2021 cheio de vitória, cheio de bênção, cheio de alegria. Que Deus possa abençoar os nossos governantes, que Deus possa abençoar as famílias, que Deus possa consolar aqueles que perderam seus entes queridos para ter um ano melhor, e que nós possamos valorizar esse ano. E na noite em que o Senhor, ele foi traído, ele partindo o pão, ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós, comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Da mesma forma, tomando o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim o Senhor serviu os seus discípulos e disse: eu os lavei, mas nem todos estão limpos. Ali Jesus, ele se referia a Judas, que teve a oportunidade de, antes da mesa, limpar o seu coração, se arrepender, falar com Deus, buscar no Senhor, mas ele preferiu beijar o Senhor e dizer: está tudo certo, não coma e nem beba da mesa do Senhor sem se arrepender, sem olhar para os seus pecados e ter temor ao Senhor, porque lá em Coríntios Paulo diz que a ceia sem temor e sem arrependimento se torna enfermidade para a nossa vida. E muitas vezes nós não temos reverenciado esse momento tão especial, quando somos convidados por Deus a sentar na sua mesa para comer e beber com Ele. O presbítero Ebenezer vai passar aí no seu lugar, você vai ficar de pé aí no seu canto. Nós estamos aqui em 6 pessoas, ele vai passar aí no seu banco, vai te servir, para que você possa comer e beber enquanto o Ministério de Louvor nos ministra. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu convite de sentarmos na mesa, comermos e bebermos com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, e queremos deixar para trás tudo aquilo, Pai amado e querido, que foi tormenta das nossas vidas nesse ano. E queremos tomar, ó Deus, a partir de agora, uma renovação da nossa mente, do nosso coração,
na esperança que está nas misericórdias do Senhor, porque são por causa delas que nós não somos consumidos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha vivificar a nossa vida, e queremos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, ó Pai, um ano de 2021 cheio do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, do agir do Senhor na vida da sua família, na vida das igrejas, na vida dos políticos, nos trabalhos, Pai, na vida das empresas, para que haja emprego, Pai amado, na nossa socialização, no crescimento social do nosso país, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor por um ano de 2021 cheio da Tua graça, de pessoas se curvando aos pés da Tua cruz, se rendendo ao Senhor, buscando a Tua salvação, não querendo viver uma vida de troca com o Evangelho, mas uma vida de entrega, uma vida de se dar por completo ao Senhor. Nós queremos viver um 2021 de famílias que se derrame diante do Teu altar, que se converta, que conheça o verdadeiro Cristo, que venha ter uma vida abençoada pelo Senhor. Famílias, casais se convertendo, esposo convertendo o coração ao coração da esposa, a esposa convertendo o seu coração ao coração do marido, filhos se convertendo ao coração dos pais, e os pais se convertendo aos corações dos filhos. Nós queremos, Deus, viver um ano de 2021 debaixo da Tua misericórdia, debaixo da Tua graça, onde o Senhor há de nos abençoar, para que saiamos dessa pandemia, para que possamos viver tempos novos, para que possamos, ó Deus, nos sentir livre. Em nome de Jesus, Pai, tira toda opressão de sobre o Brasil, de toda opressão que vivemos da política, Pai, que hoje já não é mais só no Brasil, mas é mundial. Converta, Senhor, os corações do líder, e quando nós pedimos a conversão, que cremos que isso pode acontecer, que paremos, ó Pai, de consagrar as nossas lideranças a Satanás, dizendo que eles são demoníacos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os seus erros. Muitos têm errados, muitos têm sido egocêntricos, muitos têm sido soberbos, arrogantes, mas o Senhor é quem coloca no trono quem o Senhor quer, e é o Senhor quem tira a hora que o Senhor quer. E por isso eu creio, Pai amado e querido, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos dê, Senhor, um ano de 2021, um avivamento na sua igreja, um valor, Pai amado e querido, em viver o Teu Evangelho, em ter uma entrega para o Senhor, em termos uma igreja que é uma família, e não um lugar de estrelas cadentes querendo brilhar sozinha, Pai. Que o Senhor nos dê uma igreja onde possamos ser pequeninas estrelas, aonde o Senhor é aquela igreja que guia, igreja que norteia, aquela estrela que mostra aonde devemos andar, a estrela guia da nossa vida, a estrela da manhã. Em nome de Jesus, Pai, que no ano de 2021 possamos nos diminuir, para que o Senhor cresça em nós. Visita a Tua igreja com saúde, Pai. Visita a Tua igreja com poder de saúde. Cura aqueles que precisam de ser tocados, Pai amado e querido, porque o seu corpo sofre, Senhor, com flagelos espirituais e materiais. Cura, Senhor, aqueles que estão internados, que estão nos hospitais, pessoas que estão com esse vírus, ó Pai, precisando do Teu milagre, pessoas que estão reclusas na sua casa, nesse tempo de celebração, não sabendo se celebra ou se chora pelos medos dos sintomas. Seja o socorro presente nessas casas, curando, restaurando, abençoando, em nome de Jesus, Pai.
abençoa a vida dos cientistas, dos biólogos, dos médicos que trabalham para um remédio, para uma vacina, para uma cura, que isso não seja para engrandecimento político, mas sim para a salvação do povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sonhamos com 2021, claro, cheio de luz, cheio de paz, para renovarmos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria. Por isso, seja conosco, nos abençoe, nos dê graça e misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por sentarmos na Tua mesa, porque o Senhor foi quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos chamou a viver perto do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, irmãos, que você possa ter uma ceia de Réveillon, ainda que pequena lá na sua casa, né? Pequena no sentido de número de gente, mas que a gente comece a valorizar aquilo que eu sempre falei aqui na nossa vida, né? A gente prepara a melhor comida para o visitante e a gente deixa os de casa comendo só o arroz e feijão. É tempo da gente fazer a melhor comida para viver com aqueles que nos suportam, né? Com aqueles que vivem junto com a gente, que aguenta a nossa ranhetice, o dia que a gente é chato, que a gente aprenda a celebrar com aqueles que são nossos, que Deus confiou uma missão para nós em viver com eles. É tudo que a gente merece. Deus não dá nada que a gente não merece. Tudo que você tem em volta de você é porque você merece. Então que a gente possa aprender isso e celebrar esse ano novo, e que a gente possa entrar em 2021 abençoados. Domingo que vem estaremos juntos aqui celebrando nosso primeiro culto do ano. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, que cheguemos todos animados aqui para a semana que vem, em nome de Jesus. Hoje às 19h30 estarei em Dracena ministrando aquela igreja. Que Deus nos leve e nos dê graça, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Tenham vocês um ano de 2021 cheio da presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que busquemos a perfeição, a santificação em Cristo Jesus, para que a nossa caminhada seja de paz. Vão com o Senhor e que Ele sustente a sua vida nesse ano cheio de vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com Ele também aí na sua casa e seja abençoado de todas as formas, em nome de Jesus, amém. Um abraço, até às 19h30 no Vale do Sol e também em Dracena. Um abraço a todos. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o
seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.